ao meu coração nesse tempo, que é a respeito de Ana. E sobre o tempo de espera do milagre, a espera do milagre. Muitos de nós estamos vivendo de alguma forma um tempo de espera nas nossas vidas. Talvez você está esperando um milagre dentro do seu casamento, ou talvez na sua empresa, no seu trabalho. Talvez o milagre que você esteja esperando é na sua saúde. E eu quero declarar desde já que esse Deus que fez um milagre na vida de Ana, Ele tem milagres para operar aqui nesse lugar. Esse mesmo Deus que faz a estéril gerar filhos, é o Deus que cura, é o Deus que restaura, é o Deus que faz nova todas as coisas. Amém? Se você puder abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1. Vou tentar ler bem rápido, correr o máximo possível para a gente conseguir compartilhar tudo o que tem aqui anotado. E diz assim: havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú, e bisneto de Tou, filho do eframita Zuf. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que você está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não ouvia sua voz. Então, ele pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva, uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu: vá em paz e que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então, ela seguiu seu caminho, comeu e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então, voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, pela porção derramada, pelo maná que o Senhor tem nos entregado todos os dias. Uma porção que nos alimenta, que alimenta o nosso espírito. E nessa tarde nós te pedimos: Espírito Santo, tu tens liberdade em nosso meio. Vem fluir nesse lugar, opera em nós como um cirurgião, de uma forma precisa, para que haja em nossas vidas a transformação a partir da palavra. O nosso coração está disposto a receber e a ser um solo fértil para tudo aquilo que o Senhor quer plantar em nossas vidas nessa tarde, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, muitas vezes em alguma área da nossa vida, nós nos tornamos estéreis. Às vezes você avançou na sua vida profissional, você cresceu, mas em um determinado momento parece que você ficou completamente estagnado.
não gera mais frutos, não há uma mudança, não há um crescimento. Ou talvez seja no seu casamento. O seu casamento, você viveu bons momentos, momentos de alegria, mas hoje o seu casamento passa por um tempo de desafios, de dificuldades, e parece que hoje o seu casamento é um lugar estéril, onde não há frutos. Ou talvez seja a sua vida espiritual. Talvez você teve naquele primeiro momento, aquele primeiro amor, aquela primeira paixão por Cristo, mas tem caminhado numa zona de comodidade, de conforto, onde você diz, parece que eu não consigo mais produzir frutos. É como se esse terreno, é como se essa terra estivesse seca. Quantas vezes nas nossas vidas nos encontramos nesse ambiente de esterilidade? E eu pergunto para você hoje, qual é a área da sua vida que não tem mais gerado frutos diante de Deus? Qual é a área da sua vida que hoje você sente a necessidade de crescer? Você sente a necessidade de produzir algo, mas não consegue sair dessa situação, não consegue sair desse contexto? Talvez você esteja no meio de uma frieza espiritual e você diga assim, eu não sei mais como sair desse ambiente de frieza. E aqui, no livro de Samuel, Ana nos ensina lições preciosas e poderosas sobre como sair desse lugar, dessa zona de esterilidade, para que possamos produzir frutos, frutos abundantes, seja no seu relacionamento com seus filhos, seja no seu casamento, seja na sua empresa, na sua vida espiritual. Nós precisamos crescer, avançar em todo o tempo. Só que muitas vezes, por circunstâncias, por desafios, nós não conseguimos mais gerar, produzir. Muitas vezes nós nos acomodamos. Talvez eu venho todos os domingos para a igreja, todas as quartas, eu escuto a palavra, mas eu permaneço assim há 5, 6, 10 anos e não tem tido uma mudança na minha vida. E eu vim aqui para te chacoalhar, para tirar você desse lugar de estabilidade e te levar a um lugar de crescimento em Deus. Deus quer te fazer produzir, Deus quer te fazer ir além, Deus quer te fazer gerar frutos de vida, porque aquilo que você produz como fruto aponta para a glória de Deus. O seu crescimento, o seu avanço, o avançar em todas as áreas da sua vida aponta para esse Deus que traz plenitude, para esse Deus que traz uma abundância de vida, onde em todas as áreas você é capaz de crescer, de gerar, de produzir, em nome de Jesus. O nome Ana significa agraciada, agraciada por Deus. Só que a dor de Ana estava sendo tão grande, estava sendo tão desafiador enfrentar a humilhação da sua rival, estava sendo tão desafiador enfrentar essa dor de ser sozinha, de não ter um filho, que fez com que Ana se sentisse amargurada de espírito. Ana, que carregava essa graça, ela não tinha mais a capacidade de olhar para o que ela tinha como favor em sua vida. E tudo que ela conseguia olhar era para aquilo que ela não tinha. Muitas vezes nas nossas vidas, essa dor, isso que nos falta, tem tomado tanto espaço no nosso olhar, no nosso foco, que a gente não consegue mais perceber aquilo que a gente já tem. Sabe, queridos, eu há algum tempo atrás, hoje eu tenho 4 filhos, e 2 anos atrás, mais ou menos, nós decidimos que teríamos esse 4º filho. E eu falei assim, não, vai ser muito rápido, os outros 3 eu engravidei muito rápido, não vai demorar. Só que passou 1 mês, 2 meses, 3, e começaram a se passar meses, e talvez algumas mulheres aqui se identifiquem como alguém que tenta engravidar, sabe o que é ter uma gaveta de testes de gravidez, e todos os meses a frustração, todos os meses a tristeza de um negativo. E aquilo começou a tomar conta do meu coração de tal forma que eu estava triste, abatida, amargurada. Eu tinha 3 crianças dentro de casa, 3 filhos, mas essa falta, essa lacuna, a espera dessa provisão, desse milagre, só me fez olhar para aquilo que estava faltando. E exatamente nesse período nós fizemos uma viagem com a igreja para Israel, e lá nós tivemos a oportunidade de conhecer esse lugar, Siló, onde o tabernáculo ficou por muito tempo. E naquele lugar, quando nós chegamos, eu me afastei, eu e meu esposo nos afastamos do grupo. E eu fiz uma oração a Deus naquele lugar. E eu disse assim, Deus,
eu estou esperando por uma promessa que o Senhor nos fez. Mas eu não tenho o direito de ficar triste. O Senhor já me deu 3 filhos. E eu conheço tantas pessoas que estão à espera do primeiro filho, que estão há anos tentando engravidar e não conseguem. Eu não tenho o direito de estar assim. Mas hoje, eu quero colocar aqui diante do Senhor o meu tempo, a minha vontade. Eu quero dizer para o Senhor que eu sei que o teu tempo é melhor do que o meu. E eu quero esperar em Ti, mas eu te entrego agora as minhas emoções. Eu te entrego agora a minha tristeza. Eu te entrego agora toda a frustração. E eu quero aprender a esperar pelo Teu tempo em paz. Queridos, foi como se algo tivesse entrado no meu coração e arrancado aquela ansiedade, aquela tristeza. Porque no momento da dor, muitas vezes, nós só conseguimos olhar para aquilo que está nos faltando. E o convite de Deus para as nossas vidas é: perceba os pequenos milagres que eu estou fazendo na jornada. Enquanto você espera o grande milagre, enquanto você espera essa grande vitória, existem outros milagres acontecendo à sua volta. Não perca a sensibilidade de observar, de olhar aquilo que Deus já está fazendo ao seu favor. E isso foi o que Deus fez na minha vida. E para concluir o testemunho, poucos dias, 2 semanas depois, nós chegamos de viagem. E eu tive um sonho com uma pessoa da família dizendo assim: você está grávida. E no sonho eu dizia: não tem como, você está grávida. E de fato, ainda tinha o último teste na gaveta dos testes. Porque eu tinha tomado a decisão e eu disse assim: eu não vou mais ficar fazendo o teste. Eu vou confiar em Deus. E aquele sonho, de fato, era uma revelação. E eu estava grávida, esperando a Nicole, que é a cerejinha, depois de 3 rapazes. Amém. Mas essa jornada me ensinou muito. Esse tempo de espera me ensinou, assim como Ana nos ensina, que quando nós estamos diante da espera, diante da dor, diante da necessidade da provisão do milagre, a primeira coisa que nós precisamos fazer é ir à presença do Senhor. Ana, quando foi humilhada, Ana, quando foi afrontada pela sua rival, a coisa que Ana fez foi correr para o templo. Hoje, nós não precisamos mais estar dentro de 4 paredes para acessar esse lugar em Deus. Hoje você acessa Deus dentro do seu quarto, na sua casa, no seu trabalho, dentro de um banheiro, onde você estiver, porque você é templo e morada do Senhor. E hoje, o meu convite para você é que, assim como Ana, se existe alguma área na sua vida que está estéril, se existe algo que você tem a necessidade de gerar, busque o altar do Senhor. Entregue a Ele. Vá até Ele com a sua necessidade, apresente a Ele. Muitas vezes nossa mentalidade é: mas Deus sabe todas as coisas. Ele sabe, mas Ele quer ouvir você falando. Ele conhece, mas Ele, como um bom pai, quer te ouvir. Quer ouvir o que você tem para dizer. Portanto, se existe alguma área hoje que você diz no seu coração: Senhor, eis aqui essa área. É a minha empresa, é o meu trabalho, é a minha vida espiritual. Eu venho aqui hoje ao altar do Senhor apresentar essa minha necessidade. É na Tua presença que eu encontro força, é na Tua presença que eu encontro sabedoria, habilidade, tudo que eu preciso para gerar o milagre. É nesse ambiente. Transforme os ambientes. Seja alguém que, quando entrar em um lugar, as pessoas digam assim: nossa, tem algo diferente. Talvez alguém que nem compreenda diga assim: nossa, você é diferente, você carrega uma luz. Eu já ouvi alguém dizer assim: nossa, você tem uma aura diferente. Se chama Espírito Santo de Deus. Você carrega essa presença. Você é alguém que, quando chega nos ambientes, precisa ser aquele ponto de luz, aquele ponto de transformação. Você é aquela pessoa que, quando acessa um lugar, os demônios precisam sair. Porque não pode luz e trevas ocuparem o mesmo lugar. Se o seu trabalho tem sido um lugar desafiador para você, se nesse ambiente tem sido um lugar onde você sente muitas vezes opressão, colisão, entre nesse lugar com autoridade.
autoridade, sabendo quem você é em Deus, você é filho, você é filha, você recebeu a autoridade que já foi dada por Deus a você. E quando você acessa os ambientes, você é embaixador, embaixadora do reino de Deus. E quando você chega em um lugar, esse lugar se torna também embaixada do reino de Deus. É território santo. Aleluia! Você é alguém que tem autoridade, autorização, habilidade para mudar atmosferas. Talvez você entre em um lugar, parece que a atmosfera de medo, há uma atmosfera de pavor, há uma atmosfera de intimidação. Talvez você tenha entrado nesse ambiente muitas vezes, talvez na faculdade, no trabalho, e você se sente muitas vezes pressionado. Mas você não é termômetro, você é termostato. Você sabe o que é a diferença? Que o termômetro ele só mede a temperatura do ambiente, mas o termostato ele muda a temperatura do ambiente. Você é um ativador, uma ativadora da presença de Deus. Amém? Aleluia. Segundo ponto que Ana nos ensina é que nem todos vão compreender a sua dor, a sua necessidade. O marido de Ana não entendia. E ele dizia para Ana, Ana, mas eu não sou para você melhor do que 10 filhos. Mas ele era marido, não era filho. O sacerdote, Eli, quando Ana chega ao templo, ele a tem por uma mulher embriagada. Muitas vezes, muitas pessoas não vão compreender a sua necessidade, não vão compreender a sua dor. Mas está tudo bem, porque o importante é que o seu pai, o seu Deus, compreende a sua necessidade. Ele conhece o seu coração, ele sabe. A Bíblia fala lá em Salmo 139, o Senhor me sonda e me conhece. Ele conhece o seu levantar, ele conhece o seu deitar. Ele conhece tudo que você precisa. E ainda que os outros não compreendam. Alguém que diga assim, alguém que olhasse para a Thalita e dissesse assim, mas você está triste porque não engravida, mas você já tem 3 filhos. Tudo bem se os outros não entenderem. E não gere uma expectativa de que eles entenderão. Não tenha a expectativa de que alguém compreenda a promessa que Deus fez para você. Deus fez foi para você. Não adiantava Abraão esperar que os outros compreendessem porque que ele saiu da terra, da parentela, do lugar de segurança para se tornar um nômade. Muitos não vão entender. E tudo bem, deixe que não entendam. O importante é que você saiba para onde você está indo. O importante é que você saiba quem te prometeu. O importante é que você saiba quem faz você gerar o milagre. É o seu Deus. É o seu Deus. Então não gere expectativa de que você estará sempre com alguém. Muitas vezes nessa jornada nós estamos sozinhos. Muitas vezes nem o seu marido ou a sua esposa vão compreender os seus desafios emocionais. Vão compreender talvez muitas vezes a sua insegurança, as suas dúvidas. E está tudo bem. Deus permanece com você. O Espírito Santo é o seu conselheiro, o Espírito Santo é o seu companheiro, o seu ajudador, é aquele que te consola nas horas difíceis, é aquele que está com você o tempo todo. E mesmo que pareça que ninguém te entende, você não está sozinho, o Espírito Santo permanece com você nessa jornada. Queridos, o terceiro ponto, eu vou tentar ser ligeira para conseguir falar todos. É que Ana compreendeu o poder da oração. Jeremias 29:12 diz, então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A oração traz resposta. A oração traz cura, a oração traz libertação, a oração traz transformação, a oração traz revelação, a oração traz intimidade. Tem uma frase do pastor Luciano Subirá que ele diz assim, a oração não é um lugar apenas onde você tem tudo de Deus, mas é onde Deus tem tudo de você. Ana compreendeu que nesse lugar da presença havia poder na oração. Esses dias, essa semana, eu e meu esposo, a gente teve uma experiência
Muito simples, talvez para você pareça muito simples, mas para mim e para ele foi muito forte. Eu tenho tido crises de gastrite, eu estava sentindo muita dor. Eu já tinha tomado todos os remédios que eram possíveis. E eu chorava aos prantos de dor, isso há 2, 3 dias atrás. Muita dor mesmo. E já tinha um tempo que eu tinha tomado a medicação e eu disse assim, eu vou para o hospital tomar medicação na veia, porque já passou o tempo do remédio fazer o efeito e não passa, está doendo muito. E ele, não, antes da gente ir para o hospital, nós vamos orar. Você já orou? Eu falei, não, vamos orar, Thalita, vamos. Queridos, e ele orou, repreendendo toda dor, com autoridade, porque nós entendemos que nós carregamos a autoridade que nos foi dada por Deus. E não passaram 5 minutos, a dor sumiu completamente. Completamente. O que muitas vezes nos falta é compreendermos o poder que há na oração. A autoridade que já nos foi concedida por Deus. Muitas vezes nós acessamos esse lugar de oração como coitados, como tadinhos, como alguém que é fraco, como alguém que... Não, deixa eu te falar. Jesus, quando ele foi ali no inferno, Satanás tomou as chaves de Satanás da morte do inferno, ele não foi como um tadinho, não. Ele não foi como um cordeiro, ele foi como um leão. E essa mesma autoridade nos foi dada através do nome de Jesus. Porque diante desse nome todo joelho se dobra e toda língua confessa que Ele é o Senhor. Então quando você for orar, quando você for clamar por esse milagre, por aquilo que você tem gerado no seu espírito, por aquilo que você tem esperado, não vem apenas como um tadinho, como um coitadinho, não. Diante da terra, no mundo espiritual, você tem autoridade. Você tem uma autoridade que não é concedida pela sua capacidade. Não é uma autoridade que é concedida por aquilo que você faz. É uma autoridade que já foi concedida por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Você carrega esse poder. Você tem autorização para declarar dentro da sua casa. E eu repito, digo e repito, porque isso é algo que nós temos vivido como experiência dentro do nosso lar. Nós não temos mais orado como alguém, Senhor, por favor. Oh, olha, demônio, esse espírito maligno, isso aqui sai. Não. Sabe, é como general de guerra. Quando eu olho no espelho, eu preciso saber quem eu sou. A Bíblia diz lá em Provérbios, como o homem vê em seu coração, assim ele é. A maneira como você se enxerga, é a maneira como você se posiciona. A maneira como você acredita que você é, que você carrega. Se você crê que carrega a identidade de filho, de filha de Deus, você se posiciona como tal. Agora, se você carrega uma identidade de, eu sou fraco, não, você vai se portar assim no dia da batalha. Precisamos compreender aquilo que nós carregamos em Cristo Jesus. Não é sobre a nossa capacidade, não é sobre aquilo que fazemos, mas é sobre aquele que já morreu na cruz, que tomou as chaves da morte e do inferno e nos deu autoridade para pisarmos em serpentes e escorpiões. É aquele que nos deu autoridade para fazermos milagres ainda maiores. Sabe por que nós não vemos tantos milagres de cura? Porque quando nós vamos orar por cura, muitas vezes nós duvidamos daquilo que Deus pode fazer. Muitas vezes quando nós oramos por alguém que está enfermo, a gente diz assim, se o Senhor quiser curar, olha, mas é que... Não, Deus quer curar. O que nos falta muitas vezes é fé. O que nos falta muitas vezes é saber orar como devemos. Existe uma igreja, que é a igreja do pastor Bill Johnson, a Bethel, que fica na Califórnia. Lá tem sido um lugar, um ponto, onde Deus tem feito milagres sobrenaturais. Câncer, pessoas de cadeira de roda. Às vezes o louvor está sendo ministrado, não tem ninguém orando por enfermo, e de repente alguém levanta de uma cadeira de roda. Pessoas que tinham tumores, que eram visíveis a olho nu, de repente são curadas. Sabe por quê? Porque eles entenderam que é o insistir na oração. Deus quer curar. O que nos falta muitas vezes é perseverar na oração. O que nos falta muitas vezes é essa fé. Então, quando você se deparar com alguém enfermo, lembre-se da autoridade que você tem em Cristo Jesus. A autoridade não está no seu nome, a autoridade está no nome de Jesus. E comece a declarar. Se posicione como general de guerra. Você já viu general de guerra de cabeça baixa? Você já viu a pessoa andando,
Muitas vezes o nosso posicionamento atrasa aquilo que Deus deseja fazer nas nossas vidas. Lembre-se que a oração é arma de guerra. Lembre-se que a oração é uma ferramenta para mover o mundo espiritual. Então entre com coragem e ousadia. Jesus nos deu exemplo diversas vezes. Eu vou ler aqui para você algumas passagens. Porque Jesus constantemente se retirava para orar. Por diversas vezes ele estava aqui no meio da multidão e de repente ele sumia. O que ele estava fazendo? Buscando ao Pai. Lucas 6,12. E ocorreu naquela ocasião que Jesus se retirou para um monte a fim de orar. E atravessou toda a noite em oração a Deus. Mateus 14:23. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Marcos 1:35. De madrugada, em meio à escuridão, Jesus levantou-se, saiu da casa e retirou-se para um lugar deserto, onde ficou orando. Marcos 6:46. Tendo-o despedido, subiu ao monte para orar. Jesus nos aponta esse caminho de oração. E é tão interessante que hoje a ciência estuda a respeito disso. Existe uma área na ciência que é a neuroteologia, onde os cientistas, eles estudam o que a fé, o que a oração, o que a religião causa no cérebro humano. E pasmem, apesar de estudar diversas religiões, eles perceberam que aqueles que oram a esse Deus, a esse único Deus, carregam alterações dentro do cérebro. Como? Quando eu estou orando, essa parte frontal do cérebro, ela é tão irrigada de sangue, ela fica tão ativa, que existem novas conexões neurais acontecendo. Existe uma ativação, que hoje se compreende que o cérebro não é mais algo engessado, não é algo mais sólido, que não tenha mudanças estruturais. Mas hoje se entende na ciência que o seu cérebro é capaz de mudar. O seu cérebro tem habilidades para ser transformado, para ter novas conexões, para que você tenha mais sabedoria, para que você tenha mais graça. E a partir desse lugar de oração a Deus, nós temos acesso àquilo que nem a ciência consegue compreender. E a Bíblia já dizia, o que os estudiosos estudam hoje, se fossem na Bíblia, já iam ter resposta há muito mais tempo. Tiago 5,15 diz: a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu seus frutos. João 14:13. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Existe poder na sua oração. Existe resposta enviada do céu quando você ora. Existe cura, existe milagres que estão prestes a acontecer. E está à distância de uma palavra sua. Está à distância de um clamor seu. Está à distância de uma oração e de um posicionamento em Deus. Queridos, outra coisa que Ana nos ensina é sobre o poder da entrega. Muitas vezes, como eu compartilhei aqui a respeito do meu testemunho e da entrega das minhas emoções, talvez o que nos falte para acessar esse lugar do milagre, para ver o milagre se tornando uma realidade, muitas vezes é entregá-lo a Deus. Porque Deus não vai te dar algo que possa tomar o lugar dele na sua vida. Enquanto o seu coração não estiver pronto para receber o seu milagre, você vai ficar na fila de espera. Porque Deus não vai competir com aquilo que você deseja. Muitas vezes, talvez Ana não alcançou tão rápido o seu milagre, porque ele tomaria o lugar de Deus em sua vida. Qual é o milagre que você tem esperado? E se Deus te entregar hoje, eu te pergunto, o seu coração está pronto para receber? O seu coração está alinhado com o coração de Deus para que você viva essa nova estação? Eu digo muito para os meus filhos: filho, seja rápido em obedecer. Quando a mamãe disser uma coisa, seja rápido em fazer. Porque nós precisamos aprender que com Deus é da mesma forma. Talvez existam comandos que Deus já nos deu há muito tempo e nós ainda não assumimos esse comando, não tomamos essa posição.
não entregamos a Deus aquilo que deveríamos. E por isso nós ainda não acessamos esse lugar de vitória. E o meu convite para você nessa tarde é: entregue aquilo que é necessário para Deus. Talvez, quando você já não quiser tanto isso que você deseja hoje, vai ser o momento em que Deus vai te entregar. Porque quando muitas vezes nós desejamos tanto, que corremos o risco de tirar Deus do seu trono e colocar. Às vezes é um casamento, às vezes é um emprego. Eu já vi gente conseguir comprar um imóvel de praia, um imóvel não sei aonde, e aquilo ali assumiu o coração dele de tal forma, um trono no coração dele, que a pessoa não pisa mais na igreja, desaparece, porque não, está lá na praia, não vai mais para um culto, não, está na praia, porque aquilo aos poucos foi se tornando uma prioridade na sua vida. Deus precisa ser prioridade, centro, a sua vida precisa girar em torno de Deus. E não Deus está em segundo plano, terceiro, quarto, quinto lugar de prioridade na sua vida. Precisamos entregar a Ele. Provérbios 16:1 diz: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhes parece puro, mas o Senhor avalia o espírito. Sabe o que é, querida? Que talvez aquilo que você deseje tanto, você tem lutado tanto, em algum momento você parou para perguntar para Deus se realmente é aquilo que Ele quer te entregar. Porque muitas vezes nós estamos nessa guerra de braço com Deus. Deus, eu quero assim. Deus, eu preciso disso. Deus, eu quero aquilo. Mas é quando nós entregamos a Ele. Sabe como Abraão fez com Isaac? Isaac era a promessa. Isaac era o sonho realizado. Isaac era a resposta. Isaac era o milagre de Abraão e de Sara. Mas quando Deus pediu Isaac a Abraão, Abraão não hesitou em entregá-lo. Porque ele estava fazendo uma declaração de que Deus permanecia no trono do seu coração. E eu te pergunto hoje, se tudo isso que você tem desejado, tudo isso que você tem esperado, em algum momento, de fato, você entregou para Deus? Ou você está assim, igual menino pequeno, assim, não, Deus, toma, não, mas espera aí. Não, toma, Deus, não, mas espera aqui. Existem áreas da nossa vida que precisam ser entregues por completo a Ele. E a manifestação do milagre só vai acontecer quando entregarmos e compreendermos o poder que há na entrega completa. Quinto, ela recebeu, de fato, em seu coração a promessa. Ana, quando foi confrontada pelo sacerdote Eli, e ela explicou a ele o que estava acontecendo, não, sou só uma mulher angustiada de espírito. E Ana teve maturidade. Ela compreendeu quem de fato ela deveria escutar. Até então, tudo que ela ouvia eram as afrontas de Penina. Até então, os seus ouvidos só estavam atentos, abertos para a afronta, para a humilhação. Mas ela parou para ouvir o que o homem de Deus tinha para dizer. E ele disse, vá, que assim seja feito na sua vida. Às vezes, nós recebemos com tanta propriedade as humilhações, a identidade que tentam carimbar em nós, aquilo que tentam colocar como imposição. Ah, não, você não é capaz. Ah, não, isso não vai dar certo. Não, você não. Essa porta não é para você. Não, você está brincando, né? Essa pessoa aí não é para você, não. Ei, aprenda a ouvir quem de fato tem autoridade sobre a sua vida para declarar quem você é e onde você pode chegar. O sacerdote Eli tinha autoridade para declarar sobre Ana que ela viveria o seu milagre. E ali ela teve a maturidade o suficiente para ouvir a pessoa certa. Nós precisamos ter maturidade para que os nossos ouvidos estejam alinhados com a frequência do céu. E isso só acontece a partir do momento em que nós estamos nesse lugar da presença. A partir do momento em que nós estamos em um relacionamento, nós caminhamos em oração, nós temos os nossos ouvidos alinhados, sintonizados à frequência do céu, para ouvir aquilo que o Pai tem para dizer ao nosso respeito. Ela recebeu uma promessa ali naquele momento. E é tão interessante, porque quando ela recebe essa palavra, ela volta para casa e o seu semblante já não era mais o mesmo.
Houve uma mudança no estado de espírito de Ana. Aquela que carregava um espírito de amargura, ela estava alegre. O seu rosto, o seu semblante já não representava mais aquela mulher amargurada, mas havia alegria, havia comunhão, ela estava se alimentando. Havia comunhão à mesa, havia crescimento, havia maturidade. Quando nós recebemos da parte de Deus a palavra que Ele tem para nós, nós passamos a nos portar, não mais como alguém que vive o quadro atual, mas eu passo a me mover, me posiciono e passo a me comportar como alguém que já vive a promessa. E foi isso que Ana fez. Ana, quando saiu daquele lugar, quando ela chegou à sua casa, ela não mais se comportou como alguém que carregava aquela tristeza e aquela desgraça no nome, mas ela passou a se portar como alguém que carregava uma identidade dada por Deus. Eu sou agraciada. Comece a se comportar como se você já vivesse a promessa. Eu estava brincando hoje aqui com algumas pessoas, o Lucas Almeida, o bispo, dizendo assim, gente, eu estou igual aquele meme, no meu dia mais fraco eu estou olhando o avião. Eu falei assim, nossa, você está doido? Eu falei, o preço de sonhar é o mesmo. É o mesmo. E eu sirvo a um Deus que pode todas as coisas. Eu sirvo a um Deus que é o meu Pai, é dono do ouro e da prata. Eu sirvo a um Deus que declarou a minha identidade quando eu ainda não estava nem no ventre da minha mãe. E eu quero te desafiar. Ei, você tem um sonho de uma empresa? Comece a se enxergar como alguém que tem uma grande empresa, como alguém que carrega um negócio grande, como alguém que tem sido canal de bênção para muitas pessoas. Ei, você, não, mas é só um pequeno negócio. Ei, se comporte como alguém que tem pelo menos 300, 400 colaboradores. Se comporte como alguém que tem feito diferença no mercado. Se comporte como se a sua empresa fosse a maior da região. Se posicione como alguém que já vive o status da promessa cumprida. Não ande de cabeça baixa, aleluia. E Ana compreendeu também o poder da adoração. Aqui a Bíblia fala claramente que ela foi para casa, orou, se alimentou e adorou. Foi a partir da adoração que Ana viu o milagre ser gerado. Foi a partir da adoração que Ana viu a manifestação daquilo que já existia no mundo espiritual e passou a se tornar realidade aqui na terra. A nossa maior missão é sermos adoradores. Muitas vezes nós valorizamos mais a obra de Deus do que o Deus da obra. Muitas vezes nós entramos num fluxo de ativismo ou daquilo que Deus pode fazer. Ou Senhor, eu oro para que Deus faça, pedindo. Quando muitas vezes o que nos falta é compreender o poder que há na adoração. Em simplesmente contemplarmos a face do Pai. Em desejarmos mais a face do que as mãos. Em nos levantarmos, mas eu não tenho uma voz bonita. Não, adoração não é só cantar. E ainda que você não tenha voz bonita, eu tenho a convicção de que existe um afinador entre a terra e o céu. E que se o seu coração é um coração adorador, a sua adoração chega afinada, chega como um cheiro suave às narinas do Senhor e Ele recebe. Precisamos todos os dias levantar um altar de adoração a Ele, na sua casa, no seu trabalho. A adoração muda atmosferas. A adoração também, assim como a oração, é uma arma de guerra. Queridos, o rei Josafá viu um exército muito maior do que o dele ser completamente bagunçado, destruído a partir da adoração, porque ele compreendeu que a adoração seria a sua maior arma naquele momento. E ele colocou os ministros de louvor para irem na frente de batalha. A adoração embaralha a frequência do inimigo. A adoração muda atmosferas. A adoração muda a frequência do ambiente.
Quando você adora, você está movimentando os céus. E deixa eu te falar, sua maior missão na terra é ser adorador. Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Deus não está procurando quem tem voz afinada. Deus não está procurando quem canta bonitinho. Deus está procurando quem tem um coração adorador. São esses que o Pai procura. Deus encontrou a Davi. Ei, Davi era imperfeito. Davi adulterou. Davi pecou. Davi errou. Mas acima de tudo o que Davi tinha era um coração rendido a Deus. Um coração adorador, um coração quebrantado, um coração contrito. Em todos os momentos da sua vida, nos momentos de alegria e nos momentos de dor, Davi adorava a Deus. Adorar a Deus não é apenas para os momentos de alegria, é para os momentos de espera, como Ana estava. Adorar a Deus é para os momentos de dor. Adorar a Deus em toda e qualquer circunstância. É levantar um altar de adoração. Eu não sei cantar de jeito nenhum. Fala, proclama. Pega um salmo, procura um salmo de adoração e começa a declarar: Senhor, Tu és a minha luz. Senhor, começa a declarar palavras de adoração. Faça disso algo que faz parte do seu dia a dia. Seja conhecido, conhecida como adorador. A adoração vai te dar acesso a portas que até então você não tinha. Deus, a Bíblia fala lá em Apocalipse, que Ele tem a chave de Davi. Uma chave que, se Ele abrir, ninguém fecha. Se Ele fechar, ninguém abre. A adoração carrega um acesso que nada mais pode te dar na terra. A adoração a Deus de um coração quebrantado. Amém? E por último, se o louvor já quiser ir subindo, é que o milagre não é só sobre você. O milagre que Ana esperava, ela achava que se resumiria a: pronto, eu agora tenho um filho, eu vou entregar a Deus e o importante é que eu tive um filho. Mas o milagre que Ana estava esperando, na verdade, estava sendo gerado para toda a nação de Israel. Samuel significa Deus ouve. Samuel significa, o nome Samuel significa o seu nome é Deus. O milagre que você está esperando é a declaração de que Deus te ouve, mas de que Deus também ouve a sua casa, de que Deus ouve a sua família, de que Deus ouve o clamor de uma nação. Naquele período, a nação de Israel estava completamente afastada dos caminhos do Senhor. Naquele período, o sacerdote Eli, os seus filhos eram terríveis, Ofni e Finéias. Eram sacerdotes que não sabiam respeitar a Deus, não honravam a Deus, não respeitavam o templo. E Deus levantou um homem, filho de uma mulher estéril, para se tornar não só o milagre de Ana, mas Samuel era a resposta para aquela geração. Samuel foi profeta, foi juiz, foi sacerdote. Samuel foi a voz que levantou Saul como rei, mas foi também a voz que disse a ele que ele seria destronado. E Samuel foi a voz que levantou Davi como rei. O seu milagre carrega uma voz. O seu milagre ecoa por gerações. Aquilo que você está esperando em Deus e aponta para a glória dEle. Aquilo que você tem aguardado no Senhor não para em você, não para só na sua casa, não para só na sua família, mas vai alcançar a sua vizinhança, vai alcançar a sua parentela. As pessoas vão ver, a partir da manifestação de Deus na sua vida, vão perguntar: eu quero conhecer esse Deus, eu quero saber o que está acontecendo na vida dele, na vida dela, eu quero entender o que acontece nessa empresa. Todo mundo está indo de mal a pior, mas ele é diferente. O seu Samuel aponta para a glória de Deus e vai ser um legado por gerações e gerações que virão após você. Talvez você tenha vivido até aqui esse tempo de esterilidade em alguma área da sua vida. E Ana aponta
aponta um caminho pelo qual nós podemos também caminhar. Ana aponta esse caminho de buscar a Deus, de entregar a Ele, de compreender que há poder na oração, que há poder na adoração, que existe um poder na entrega. Mas acima de tudo, que aquilo que o homem não pode fazer, Ele pode fazer. E aquilo que Ele faz é uma obra perfeita e completa. Se coloque de pé, por favor. O que Deus está fazendo, pode até parecer que está demorando. Pode parecer que o processo vai te destruir. Pode parecer que assim como a uva está sendo esmagada para produzir o vinho, parece que tudo isso está te esmagando. Mas eu quero declarar que aquilo que está sendo produzido na sua vida a partir dos processos, aquilo que está sendo produzido na sua vida a partir da prensa, vai gerar um legado sobre a sua vida. Não olhe para aquilo que está te faltando apenas. Olhe para os milagres que Deus já está promovendo no meio desse processo. Olhe para os milagres que Deus está fazendo perto de você. Enquanto eu oro, se você não recebeu os elementos da ceia, por favor, levante a sua mão, que algum dos diáconos vai até você. Existe poder na sua oração. Existem milagres que estão batendo a sua porta. E o que falta apenas é um posicionamento seu. E eu vim aqui para te convidar, para te desafiar a sair dessa zona de conforto, a sair desse lugar onde não há mais frutos sendo gerados. Talvez você tenha chegado num lugar onde você diga: não, está tudo bem, meu casamento está bom, minha empresa, meus negócios estão ótimos, não, minha vida espiritual também está bem. Deus está te convidando para ir mais longe. Deus está te desafiando a produzir mais frutos, mais frutos, mais frutos. Nunca é tarde para produzir em Deus. Nunca é tarde demais para viver aquilo que Ele tem preparado para você. Hoje nós vamos ceiar juntos. O sim, o posicionamento, a decisão de Jesus de entregar ao Pai, ali no jardim do Getsêmani. Jesus se permitiu ir para a cruz não só quando Ele foi pendurado, mas a decisão dele foi tomada ali no jardim, quando ele suou gotas de sangue, e ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. E é por causa desse sim, é por causa dessa decisão e desse posicionamento de Jesus que nós hoje temos livre acesso ao Pai. É por causa disso que hoje nós temos acesso à presença. Hoje nós podemos fazer desse lugar a habitação. É por isso que o corpo de Cristo significa cura, restauração. É por isso que o sangue dele representa para nós a remissão dos pecados. Oh, você pode levantar o seu pão. Pai, nós te agradecemos, porque um dia o Senhor olhou para cada um de nós, encontrou em nós algo que nós muitas vezes nem enxergamos, e porque o Senhor enviou o seu único filho para morrer, para se sacrificar. Oh Senhor, nós te agradecemos e consagramos a Ti os elementos dessa ceia. Ele tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós, comei dele todos. De forma semelhante, ele tomou o cálice, declarando: esse é o cálice da nova aliança. Uma aliança que foi consumada ali na cruz do Calvário. Bebei deles todos. Aleluia. Você pode levantar sua voz em adoração a Ele.
seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória e morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. No altar, no altar, no altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Senhor, seja exaltado, engrandecido, Teu nome é santo, Poderoso há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. a cruz me libertou. Eu quero declarar hoje sobre a sua vida uma nova estação, um tempo de ativação, onde frutos serão gerados pela fé, onde você não vai mais andar de cabeça baixa, você não vai mais andar olhando para aquilo que te falta, mas você vai olhar para aquele que te prometeu, você vai olhar para aquele que é fiel para cumprir a promessa, você vai caminhar como alguém que já está gerando um milagre. Eu quero declarar sobre o seu casamento, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre o seu trabalho, sobre o seu relacionamento com os seus filhos, sobre a sua vida emocional, um tempo de fertilidade, um tempo de você ser frutífero, um tempo em que você se posiciona como alguém que muda atmosferas, muda ambientes. Eu quero declarar que lugares serão transformados porque você chegou. Eu quero declarar que até leis serão mudadas para que você seja abençoado. Eu quero declarar que os seus negócios, a sua casa, a sua família vai alcançar o favor inexplicável do Senhor, em nome de Jesus. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, não há mais temor, temor não há. Você pode levantar sua mão e declarar: Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida Ela está nas mãos, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no no amanhã. Porque Ele vive. não há mais temor, não, 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 não. Temor Não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida Siga, Ela está nas mãos, está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto. Que o Senhor volte a atenção do seu rosto para ti. E que o Senhor te dê a paz. Uma semana abençoada para você.